Agora você aprende a ler partitura. Se você é novo por aqui, eu sou o Felipe Galdino, professor de música há mais de 10 anos e vim compartilhar com você um pouco do meu conhecimento a respeito de como você pode ler partitura. Sem mais demoras, vamos para nossas aulas. Vamos seguir aqui agora com a nossa aula 3, que é a página 3 da apostila 1 de ritmo que nós estamos trabalhando. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista, que vão te ajudar bastante. E aqui nós teremos pausa de semibreve e pausa de mínima. Antes de começarmos os exercícios, vamos fazer duas observações aqui. Primeira observação, todas elas estão escritas aí, né? A pausa de semibreve ela foi convencionada como pausa para um compasso inteiro, qualquer que seja o compasso. Isso está no exemplo A, aqui no exercício 14. E aí, se você perceber aqui, como eu disse nas aulas anteriores, quando o compasso é 2/4, significa que ele tem 2 tempos dentro do compasso. E se você se lembrar, eu disse para você também que a semibreve vale 4 tempos. Se a semibreve vale 4 tempos, não dá para você colocar dentro de um compasso que tem 2 tempos, correto? Que vão ter 2 tempos a mais sobrando. Porém, baseado nessa observação que eu fiz anteriormente, a pausa semibreve ela sempre vai se adaptar ao compasso inteiro. Então, se você vê, tem uma pausa de semibreve dentro do compasso, significa que ela vai estar preenchendo aquele compasso todo. Então, se o compasso vale 2 tempos, ela vai valer 2 tempos. Se o compasso vale 3 tempos, ela vai valer 3 tempos. Ok? Então, observe sempre isso. Isso acontece com a pausa de semibreve. Viu a pausa de semibreve, você precisa saber quantos tempos tem dentro desse compasso, tem que saber qual é o compasso desse exercício ou música, e aí, baseado nisso, você vai conseguir saber quantos tempos vale aquela pausa, ok? Outra observação importante, que é a que está escrito depois, que diz o seguinte: quando houver mais de um compasso de pausa, coloca-se acima da pausa o número equivalente de compasso, como está aqui no exemplo B, que está no exercício 15. Se você observar, você tem aqui uma linhazinha preta com uma espessura um pouco maior, que tem aqui no compasso 5 do exercício 15. E aí, se você observar, tem o número 2 em cima dessa linha com uma espessura um pouco maior. Isso significa que você terá aqui 2 compassos em silêncio. Automaticamente, se o exercício que está aqui no exercício 15 ele é um compasso 3/4, que significa tem 3 tempos dentro do compasso, significa que essa pausa aqui, né, esses 2 compassos de pausa, terão 6 tempos em silêncio. Uma outra observação importante é que, se você perceber, a pausa de semibreve ela fica por baixo da linha. No caso, quando você vê uma partitura, ela vai ficar por baixo da 4ª linha. E a pausa de mínima ela fica por cima da linha. Ela fica por cima da 3ª linha quando você olha o pentagrama completo. Aqui nós temos somente uma linha, né? Que é só fazendo a parte de leitura rítmica. Mas quando você vê isso no pentagrama, você vai ver dessa forma. Vamos seguir então fazendo o nosso exercício 14. Como eu disse para vocês, a pausa semibreve aqui no 14 ela se adapta ao compasso, então essas pausas aqui valerão 2 tempos em silêncio em cada um dos compassos aqui, tanto no compasso 3 como no compasso 6. Seguimos então, vou ligar aqui meu metrônomo e aí nós seguimos com o exercício 14, tá bom? 1 e tam, tá, tá, pausa, pausa, tá, 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 pausa, pausa, tá, tá, tam. Uma observação importante, que aí é a minha forma de ensinar para os meus alunos e que tem funcionado bastante, é o seguinte: eu geralmente, quando estou fazendo leitura rítmica, estudando, eu ensino meus alunos a, inicialmente, lerem essa pausa e pronunciarem essa pausa. Eu sei que quando nós falamos de pausa, nós falamos de silêncio, né? Mas eu peço para que eles pronunciem essa pausa, primeiramente para que eles consigam ler o exercício todo e se acostumar a ler a partitura toda, porque senão o que acontece, pelas minhas experiências que eu tenho passado em orquestras, em grupos que eu toco, é que geralmente a pessoa olha para a pausa, ela simplesmente
abstrai as coisas e não quer pensar em mais nada. E só quer voltar a pensar na música de novo quando volta a tocar. E aí ela se perde, porque tem que contar os tempos, essa coisa toda. Então eu já te aconselho desde já acostumar a falar a pausa, pelo menos inicialmente no teu estudo de ritmo. Quando você estiver tocando, você não precisa ficar falando a pausa, mas se você criar o hábito de fazer isso, quando você estiver tocando, você vai sempre estar concentrado 100% na partitura e vai conseguir estar sempre lendo tudo. Então você vai ler como um livro. Então sempre leia, e aí quando você estiver tocando ou até mesmo fazendo outras coisas, como solfejo, alguma coisa do tipo, se você quiser, você pode não precisar falar a pausa, mas eu te aconselho desde já começar a fazer isso, tá bom? Que aí depois você não precisa falar, mas vai estar já na sua cabeça, você vai estar conseguindo pensar nela, que eu acho que é o mais importante aqui, você conseguir pensar nela e estar concentrado, ok? Vamos fazer o exercício número 15. Lembrando que no exercício número 15 você tem aqui 2 compassos, onde está escrito exemplo B, temos 2 compassos em silêncio, ok? O que significa que nós teremos 2 compassos, cada um dos compassos tem 3 tempos, o que significa que teremos 6 tempos em silêncio, ok? Exercício número 15. Vamos ligar o metrônomo. 1, 2 e... Tá, 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 tam, tá, tá, tam, tam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, 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 tam. Aqui você deve ter percebido que onde são as pausas no exercício número 15, eu contei o número de compasso 2 vezes, né? Então eu contei 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você pode contar tanto assim, como eu fiz, ou então você pode pensar em repetir 6 vezes pausa, 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 pausa. Ok? Você pode fazer das 2 formas. O objetivo é que você esteja concentrado, lendo e sabendo que ali você vai estar em silêncio. Faremos agora o exercício número 17. Ele tem aqui também, se você perceber, 2 compassos em silêncio, e aí agora o exercício 17 está em compasso 4x4, o que significa que ele tem 4 tempos dentro de cada compasso. Então nós ficaremos 8 tempos em silêncio por conta das pausas. Ligamos o metrônomo e vamos. 1, 2, 3 e... Tam, tá, tá... Pausa, 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 pausa. Pausa, 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 pausa. Tam, tá, tá. Pausa, 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 pausa. Pausa, pausa, tam. Pausa, 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 pausa. Tam, tá, tá. Essa página tem mais alguns exercícios, mais 2 exercícios. Faça-os e qualquer dúvida que você tiver, coloque aí nos comentários. Ok? Um abraço e até a próxima aula.